Fala galera do Física Lord, seja bem-vindo ao nosso curso Desvendando a Cinemática. Nesse curso, pessoal, vocês irão aprender métodos para não esquecer das fórmulas. Eu vou apresentar para vocês algumas coisas, vou colocar aqui. Uma das coisas que eu vou apresentar para vocês é a chamada diagrama da salvação, em que ela vai ser aplicada em dois contextos aqui. Para o movimento retilíneo uniforme, vou até colocar aqui, ó, de vermelho. Movimento retilíneo uniforme e para o movimento uniformemente variado. Se vocês conseguirem, pessoal, aprender esse diagrama da salvação, vocês estarão solucionando o primeiro problema aqui que eu quero que vocês solucionem. No caso é como não esquecer as fórmulas. Além disso, pessoal, existe também uma forma para você contornar este problema aqui. O que acontece se você esquecer a fórmula? O que é que você faz? Então, eu vou apresentar para você uma forma para você aprender a demonstrar as equações. Se você souber demonstrar as equações, você não vai se preocupar, não vai precisar se preocupar com nenhuma fórmula, nem mesmo com esse diagrama aqui. Então, o diagrama é a sua primeira saída para aprender as equações. Caso você não consiga aprender o diagrama, o que eu acho muito difícil, com certeza você vai conseguir aprender, você vai aprender também a demonstrar equações. Vamos lá, demonstrar de equações, a demonstração de equações. Outra forma de você não esquecer das fórmulas é aprender as unidades de medida. E por fim, eu vou ensinar a vocês como resolver questões. Que eu acredito que seja por isso que você está aqui. Porque com certeza eu sei que você tem estudado muito esse assunto, tem aprendido todos os conceitos, mas na hora de aplicar, você não tem conseguido. Como resolver questões. Então, esse será o esquema desse nosso curso Desvendando a Cinemática. Será para isso que eu vou dedicar esses próximos vídeos para vocês. Então, que tal a gente começar agora? O nosso primeiro tópico é justamente esse aqui, o diagrama da salvação. Como é que eu vou aplicar esse diagrama da salvação para o movimento retilíneo uniforme e para o movimento uniformemente variado? E afinal de contas, o que é o diagrama da salvação? Bom, no caderninho aí de vocês, que eu sei que vocês estão com ele aí, vocês vão fazer o seguinte, ó, desenha um triângulo, igual eu estou fazendo aqui. Depois, ó, você divide esse triângulo ao meio. E essa parte aqui de baixo você também divide ao meio. Aí lá em cima, o que é que eu coloco? O espaço. Isso aqui é para o movimento uniformemente variado. Deixa eu colocar uma seta assim, mais elegante. Para o movimento uniformemente variado, você coloca em cima o espaço. Aqui embaixo você coloca a velocidade e aqui você bota o tempo. Então, quando vier uma questão sobre o movimento retilíneo uniforme, você vai desenhar esse triângulo e vai fazer isso aqui. E depois, o que é que você vai fazer? Ó, você pega aqui o seu dedo, deixa eu desenhar o dedinho aqui. Você pega aqui o seu dedo, né? Deixa eu só assim, só o dedo. Aí vamos lá, você lê a questão, aí a questão fala sobre a velocidade, por exemplo. Determina a velocidade de uma partícula que se desloca um espaço de sei lá quanto, num tempo de tantos segundos. E como é que eu faço? Eu vou com o dedo, cubro a velocidade e já descubro que a equação da velocidade é espaço sobre tempo. Tá vendo? Então, com esse diagrama da salvação, ó, você já descobre que que a velocidade é o espaço sobre o tempo. Não somente isso, pessoal.
Deixa eu escrever aqui, ó. Espaço. Pode ser também um ΔS, tá? Aqui, ó, você pode colocar um delta e um delta. E não vê não. Mas você quem sabe, vou deixar assim. Para a equação da velocidade, você cobriu a velocidade. Se eu quiser saber a equação do espaço, você vem com o dedo, cobre o espaço. Sobra o quê, ó? Aqui embaixo, V vezes T. Então, essa é a equação do espaço. V vezes T. E por fim, se eu quero saber o tempo, se a questão perguntar a respeito do tempo, eu cubro aqui o T e vejo que é espaço sobre velocidade. Então, o tempo é nada mais nada menos que o espaço sobre a velocidade. Então, tá aí. É assim que se utiliza o diagrama da salvação. E é assim que funciona o diagrama da salvação. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou pegar aqui, ó, essa primeira questão para a gente tentar desvendar utilizando o diagrama da salvação. Eu vou colocar ele aqui para o cantinho para a gente trabalhar em cima dele. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Ó, na procura de cardumes, um pescador usa um sonar de seu barco, que emite um sinal de ultrassom. Esse sinal propaga-se pela água, incide num cardume, onde sofre reflexão, retornando ao barco 30 segundos após a emissão. Então, ó, você já tem um tempo aqui, T, deixa eu colocar aqui embaixo, T igual a 30, a 0,30, né? 0,3 segundos. A que profundidade está o cardume, sabendo que a velocidade do ultrassom na água é igual a 1480 metros por segundo. Ó, a velocidade aí, 1480 metros por segundo. Então, o que é que ele quer saber? A profundidade que o cardume está. Ou seja, quer saber quem é a profundidade H. Viu só? Anotei os dados. Nunca se esqueça, pessoal. Eu não coloquei essa dica lá, como resolver questões, porque nós precisamos aprender isso aqui. Isso daqui é a dica mais manjada de como resolver questões. Que é você anotar os dados. Quando você anota, pessoal, olha só, você já sabe o que você vai procurar. Tá vendo? Ó? Eu vou procurar esse H. É exatamente isso que eu vou procurar. Então, para descobrir o valor desse H, e esse H nada mais nada menos é do que um espaço, então eu vou utilizar o diagrama da salvação. Deixa eu copiar ele aqui. Ó. Vou copiar o diagrama da salvação. Em sua prova, você vai desenhar isso aqui do ladinho lá, ladinho da folha. E pronto, ó. Como eu quero saber o espaço, eu pego meu dedo, cubro o espaço, sobra V vezes T. Então, esse é o espaço que vai percorrer esse sonar. Mas se lembre, ó, esses 30 segundos, ele é o tempo que demora para o sonar percorrer uma certa distância, bater no cardume e voltar. Então, ó, a distância que isso aqui percorreu é 2 vezes H, que é a profundidade. Por quê? Porque ele foi, o sonar foi e voltou. E nisso passou-se 30 segundos. Então, ó, como você quer saber o espaço, que é V vezes T, o espaço é H, a velocidade é 1480, o tempo T é de 0,3. Então, H vai ser igual a quê? Eu posso multiplicar aqui na calculadora, mas eu vou fazer assim, ó, 1480, 0,3 é a mesma coisa de 3 sobre 10, ó, então ficou mais fácil. Então, agora, ao invés de dividir, eu vou multiplicar 148 vezes 3 para descobrir que H vale quanto? 148 vezes 3. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 3, 12. Mais 2, 14. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Olha que estranho. 8 vezes 3, 24. 4 vezes 3, 12 e 2, 14. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Então, deu 444 metros de profundidade. Eu vou fazer a contra calculadora para ver se eu não cometi nenhuma burrice aqui. Que às vezes nessas continhas a gente erra mesmo. Não se preocupe.
444. Exatamente. Que essa é a resposta. Viu só como é fácil? Eu não precisei me matar nem um pouco para saber qual era a equação do espaço percorrido. Eu simplesmente usei o diagrama da salvação e determinei que o espaço percorrido era exatamente dado por essa fórmula aqui. Viu só que interessante? Conseguiu entender como que eu devo utilizar o diagrama da salvação? No próximo vídeo, nós vamos fazer também duas aplicações do diagrama da salvação para o movimento uniformemente variado. Tá bom? Então, nesse primeiro vídeo, vamos focar somente aqui no movimento retilíneo uniforme. Eu posso também utilizar aqui esse diagrama da salvação em outra questão. Vamos ver aqui se a gente acha. Ó, nós temos aqui essa questão 2. Nós temos a questão 3 e a questão 4. O que será que eu vou pegar aqui? Acho que eu vou pegar essa questão 4 aqui. Ela parece mais fácil, entre aspas, né? Parece melhor de aplicar o diagrama da salvação. Vamos ver aqui. Ó, toda questão dá para você aplicar isso aqui, tá? Só basta você prestar atenção e anotar os dados. Vamos lá. Nós temos um trem de 200 metros de comprimento e ele se move com a velocidade escalar de 72 km por hora. Então, o comprimento do trem, ó, é 200 metros. Eu chamei de L, mas você chama qualquer letra aí. Ele se move com a velocidade de 72 km por hora. Calcule o tempo decorrido para esse trem passar completamente. Olha só, questões desse tipo caem com muita frequência quando o assunto é movimento retilíneo uniforme. Porque você deve considerar o tamanho do trem. Deu para entender? Além desse trem percorrer uma certa distância, devido à sua velocidade, ele também vai precisar percorrer o tamanho, o seu tamanho. Ó, vamos melhorar aqui desenhando. Ó. Imagina aqui nós temos o trem, ó. Esse aqui é um trem. Aí vamos lá, esse trem tem que atravessar essa ponte. Notem só, quando vocês viram uma questão assim, você vai pegar um ponto lá no final do trem. Então, você deve calcular a distância percorrida por esse ponto aqui, viu? Aí, ó, se você prestar atenção, esse ponto ele vai andar, vai percorrer todo o tamanho do trem, para só então percorrer a distância. Então, o comprimento total que ele vai percorrer é o comprimento do trem mais essa distância aqui, x. Conseguiu entender? Ó, pessoal, quase todas as questões, elas têm um padrão. Esses padrões você pode identificar se você tiver o conhecimento de meu livro. Ó, vou só mostrar a vocês rapidinho aqui. Técnicas para a resolução de problemas, cinemática. Isso aqui é um guia definitivo para você conseguir resolver qualquer problema de cinemática rapidamente. Ó, se você prestar atenção, eu apresento as técnicas, as formas que você deve analisar a questão. Apresento as técnicas aqui, ó, passo a passo. E apresento os diferentes tipos de questões. Aqui você vê também o diagrama da salvação, né? E eu apresento alguns tipos de questões que são bem comuns quando se trata da cinemática. Por isso, se você tiver interesse em melhorar a sua habilidade de resolver questões de cinemática, que com certeza você vai precisar, ainda mais se você for prestar vestibular ou se você é de curso superior, então eu recomendo adquirir esse livro aqui. Então vamos dar continuidade aqui. Ó, nós temos esse trem de 200 metros de comprimento, que se move com a velocidade escalar de 72 km por hora. Então, quer saber o tempo decorrido para esse trem passar completamente por uma pessoa parada à beira da ferrovia. Então, ó, imagina aqui que tem uma pessoa, e o nosso trem, ó, vai estar aqui. Esse trem ele vai percorrer, ó, completamente aqui, ó, quando o seu final chegar aqui, então ele vai ter percorrido o seu comprimento. Justamente é o que a questão pede, ó.
Calcule o tempo, ele pede o tempo, ó. Já é óbvio que nós temos posição, velocidade, ó, então falta o tempo. Calcule o tempo decorrido para esse trem passar completamente por uma pessoa. Olha só, quando é passar completamente, é como eu disse, você pega o finalzinho do trem e vê ele percorrendo aqui até chegar aqui, né? Então, essa vai ser a distância percorrida. Novamente, ó, o diagrama da salvação. Você bota o seu dedo aqui no tempo, né? Você obtém que a fórmula é espaço sobre velocidade. Então, ó, o tempo é o espaço sobre a velocidade. O espaço é o que? É 200 metros, que é o tamanho do trem, dividido por sua velocidade. Olha só, aqui tem um problema. Você tem, ó, que converter essa velocidade aqui para metros por segundo. Como é que eu faço isso? Eu somente divido por 3,6. Eu também coloco isso lá no meu e-book, tá? Então, 72 dividido por 3,6 dá 20. Eu posso fazer aqui, ó. Dividir 3,6. Ó, para você ver como é fácil. 3,6 é 36 sobre 10, né? Então, esse 10 ele vem aqui para cima. 76 é a mesma coisa de 30 aliás, 72, né? Eu botei 76, mas 72. 72 é a mesma coisa de 36 vezes 2, ó. Então, ó, isso aqui morre e sobra 2 vezes 10, que dá 20. Então, a velocidade é de 20 metros por segundo. Como vocês estão vendo aqui. Então, isso aqui corta. 20 dividido por 2 é simplesmente 10. Então, esse trem demora 10 segundos para atravessar completamente uma região aqui próxima a um pedestre que está olhando ali. E letra B, por um túnel de 100 metros de extensão. Então, agora aqui entra, pessoal, o que eu disse para vocês. Agora, o espaço percorrido vai ser o comprimento do trem, mais o comprimento de alguma outra coisa que ele pede. No caso aqui, é o túnel. Vou chamar de ΔX. Novamente, a fórmula é aquela que vocês estão vendo, ó. É o espaço sobre a velocidade. Agora, o espaço é L mais ΔX sobre V. Ou seja, o L, a gente viu, é 200. O trem, aliás, o túnel é 100 metros, né? Dividido pela velocidade, que é de 20. Eu tiro um zero aqui de todo mundo. Sobra 30 dividido por 2, portanto o tempo é de 15 segundos. Então, pessoal, olha só que legal. O trem ele vai demorar 5 segundos para percorrer essa distância de 100 metros. Será? Ó, só fazer um exemplinho aqui. Vai ser ΔX sobre V. ΔX é 100. V é 20. Olha aí, ó. 10 dividido por 2, 5 segundos. Como tinha que ser, né? Então o trem demora 5 segundos para percorrer o túnel e demora mais 20 segundos para percorrer o comprimento dele mesmo. Então o resultado final é exatamente isso daqui, 15 segundos. E é assim, pessoal, que a gente aplica o diagrama da salvação para o movimento retilíneo uniforme. Conseguiram compreender a facilidade que é para você lembrar das equações sem precisar se matar decorando fórmula? Porque, ó, se você for parar para pensar, o diagrama da salvação você aprende apenas ele. Você aprende apenas o diagrama. Mas se não, você precisaria, ó, aprender 3 equações diferentes. Porque você ainda não está acostumado a resolver, aliás, a fazer demonstrações. Então, é assim que você utiliza o diagrama da salvação para um movimento retilíneo uniforme. Na próxima aula, eu vou apresentar para vocês como aplicar o diagrama da salvação para o movimento uniformemente variado. Vamos lá?